pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Otinho. Vamos falar de atomística. A atomística nada mais é do que um estudo histórico do que foi a química, né? Na verdade, a química é uma palavra vinda do árabe que significa alquimia, ou seja, chamada ciência do Egito. Então, toda a química vai começar justamente quando os filósofos da antiguidade pensavam sobre o átomo, certo? Então, o que seria para os filósofos da antiguidade, como Aristóteles, Leucipo, Platão, etc., o que era o átomo? Eles entendiam o átomo como sendo uma porção indivisível da matéria. Então, eles utilizavam o raciocínio pensando no maior para o menor. Então, eles pensavam, existe pedra, árvore, mas qual vai ser a composição da terra, da árvore, da pedra, até mesmo do ser humano, certo? Essa menor partícula que é capaz de produzir toda a matéria, isso foi chamado de átomo, que é uma palavra derivada do grego, átomoi, certo? Aliás, átomon, isso aqui é ni, tem som de N. Então, como eu falei para vocês, na Antiguidade Clássica, na Grécia Antiga, em torno de 450 a.C., o átomo ele foi idealizado utilizando esse tipo de pensamento. Não utilizando um raciocínio científico, porque naquela época não existia a metodologia científica. A metodologia científica foi estabelecida no século XIV, no final da Idade Média. Então, a única coisa que eles tinham à mão era justamente o que eles tinham de melhor, que era o raciocínio. Portanto, o modelo antigo da antiguidade, né, do átomo nada mais é do que uma proposição filosófica. Eles não tinham como provar, mas eles provavam utilizando a razão. Então, isso é um modelo puramente filosófico. Então, desde aquela época até mais ou menos 1808 na Inglaterra, houve aí uma mudança na teoria atômica, que foi iniciada com Dalton, utilizando experimentos científicos, na verdade estudava as reações químicas, utilizando os elementos da época e vendo como eles se comportavam durante a reação também, ele entendeu o seguinte, que o átomo podia ser modelado da seguinte forma, como se fosse uma bola de bilhar. Então, qual seria então a ideia do átomo de Dalton? O átomo de Dalton seria nada mais do que um núcleo indivisível e maciço. Qual a consequência desse princípio? Nas reações químicas, os átomos não se alteram, porque se são núcleos maciços, eles não vão se alterar. E também, como eles também são indivisíveis, eles não vão se alterar durante a reação química. Quais são as outras coisas que é necessário saber do átomo de Dalton? Quando nós temos átomos do mesmo elemento, todos eles são iguais entre si. Também esses átomos vão combinar entre si em proporções fixas, que daí vai ser chamado depois, lei de Dalton, das proporções fixas. Também, utilizando o que Lavoisier já havia estudado no século anterior, também ele observou o seguinte, que o peso do produto da reação química nada mais é do que a somatória dos pesos dos átomos desse mesmo produto, que logo em seguida vai ser uma lei, chamada lei de Lavoisier, que também é uma lei ponderal. Então, todas essas coisas que foram postuladas foram iniciadas a partir do átomo de Dalton, que isso sanou uma dúvida de séculos e séculos, né, até mesmo de milênios, que a gente pode ver aí pela diferença de tempo entre a antiguidade até o século XIX. Então vamos ver agora no próximo take qual foi a segunda revolução na modelagem atômica, que foi a descoberta do elétron e também o átomo de... Como é o nome dele? O átomo de Thomson. Então, olha lá. Muito bem, pessoal. Como vocês viram no take anterior, houve aí uma diferença de mais de 2000 anos entre o átomo que foi pensado na Grécia Antiga, na Antiguidade, e
1808 na Inglaterra por Dalton. Então, houve aí, como vocês perceberam, um tempo muito grande, né? Agora nós vamos ver um tempo muito mais reduzido, que foi o experimento de Thomson, que aconteceu em 1894. O experimento de Dalton, no qual ele idealizou o átomo como sendo uma bola de bilhar, foi em 1808, então foi menos de 100 anos. O que aconteceu de fato nos experimentos de Thomson? Ele estudava os raios catódicos, que eram gerados dentro de um tubo ou ampola de Crookes. O que é isso? Nada mais é do que um tubo de vidro contendo um gás rarefeito, ou seja, um gás com baixa pressão, e que é possível observar, quando se aplica uma diferença potencial entre o cátodo e o ânodo, é possível observar a saída de um raio que sai do cátodo, né? E esse raio foi chamado de raio catódico. Então, o que é que o Thomson estudou? Ele estudou duas coisas. Primeiro, se o raio catódico possui massa e se ele possui carga. Como é que fez isso? Para explicar melhor, o Tião vai colocar para vocês uma imagem de uma ampola de Crookes em que dentro dela vai possuir uma cruz de Malta, que vai e que com essa figura nós vamos chegar às mesmas conclusões que o Thomson chegou. Então vejam só. O que ele observou? Frente ao anteparo, que é essa cruz de Malta que está aparecendo para vocês, os elétrons são retidos. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe pela sombra que é feita por trás desse anteparo, como está mostrando aí para vocês. E quando se aproxima um ímã dos raios catódicos, existe uma deflexão, ou seja, os raios que saem do cátodo são desviados. Naquela época já se sabia das leis de Faraday, das leis de indução magnética, e eles já sabiam também que cargas ou portadores de carga são desviados frente a um campo eletromagnético, como um campo magnético causado pelo ímã. E outra coisa também que ele observou é que, independente do gás que tivesse rarefeito dentro do tubo, ele chegava à mesma conclusão. Então, o que ele pensou? Ele pensou a seguinte coisa: os elétrons vão possuir massa, ou os raios catódicos, né? Vão possuir massa e vão possuir carga. Por quê? Possuem massa por terem sido retidos na cruz de Malta e possuem carga porque, frente a um campo magnético, eles foram desviados. Ele observou também que, se mudar o gás, não muda o efeito final, ou seja, o resultado, ele entendeu que os átomos possuem essas partículas dentro da sua estrutura. Então, mais uma conclusão. O átomo, agora, para Thomson, é um átomo divisível, ou seja, ele possui divisões, ele possui cargas positivas e cargas negativas. Ao contrário do que afirmou o próprio Dalton, em 1808, em que ele postulou que o átomo era uma partícula maciça e indivisível. E como Thomson pensou seu modelo atômico? Ele pensou baseado no pudim de passas. E o que seria o modelo de pudim de passas? Seria mais ou menos isso daqui. Ele imaginou que o átomo fosse formado de partículas positivas e negativas, em que o núcleo atômico ele seria positivo e os elétrons estariam em um número tal que iriam contrabalancear a carga do núcleo. Como o núcleo é positivo, teria que ter um determinado número de cargas negativas para que o átomo não ficasse desequilibrado eletricamente. Isso a gente chama de eletroneutralidade, ou seja, a quantidade de carga positiva tem que ser igual à carga negativa, para que a carga líquida seja igual a zero. Isso se chama eletroneutralidade. E os elétrons vão estar imersos dentro do núcleo, como passas estão imersas dentro do pudim. Então imagine o seguinte: o pudim de passas nada mais é do que as passas são os elétrons e o pudim, propriamente dito, é o núcleo atômico. Então esse é o modelo de pudim de passas, certo? Então, como eu falei para vocês, existia um gap aí de milênios entre a antiguidade até Dalton. De Dalton até Thomson houve aí quase um século de gap de tempo. E
Agora nós vemos um gap muito mais curto, de Thomson até Rutherford na Nova Zelândia. Foi em torno de 30 anos, no qual ele estudou, fez um outro experimento para tentar validar o modelo de Thomson e aí descobriu mais coisas interessantes. É isso que a gente vai ver agora. Muito bem, gente. Vamos falar agora dos experimentos de Rutherford e também um pouquinho sobre radioatividade. A radioatividade foi descoberta pelo casal Marie e Pierre Curie, na França. Vale a pena notar que nada menos que a Marie Curie, que era uma polonesa, mas se radicou na França, ela ganhou 2 prêmios Nobel. Uma compartilhada com Röntgen pela descoberta da própria radioatividade e outra, sozinha, agora pela descoberta dos 2 elementos que até hoje se estudam, né, que é o rádio e o polônio. Polônio em homenagem à Polônia, que era a terra natal dela. Mas, em resumo, o que seria radioatividade? Seria nada mais nada menos do que reações nucleares em que a emissão de energia e a emissão de partículas nucleares. Nós vamos, já existe no nosso canal uma aula específica, aliás, 2 aulas específicas de radioatividade. Confiram lá na nossa playlist que vai estar lá disponível para você. O que vocês precisam saber sobre a radioatividade nesse momento? Que ela vai ser útil no estudo do átomo realizada por Rutherford. Então, no início do século XX já se sabia, já se tinha conhecimento da atividade, inclusive já existia um fenômeno chamado de transmutação. Você conseguia transformar um elemento em outro utilizando essas partículas por radioatividade. Então, Rutherford quis estudar o modelo atômico de Thomson. Então, o que ele fez? Ele utilizou um emissor de partículas alfa. Assim, esqueci de falar. Quando um elemento é radioativo, ele emite 3 tipos de partículas, alfa, beta e gama. A partícula alfa ela é positiva, a partícula beta é negativa e a partícula gama é um feixe de energia muito intenso. Então, veja lá nas aulas de radioatividade que vocês vão entender melhor o que cada coisa significa. Mas, por que o Rutherford pensou na partícula alfa? Ele pensou o seguinte: se o modelo de Thomson, do pudim de passas, possui um núcleo positivo nesse átomo, então o que ele pensaria? Se eu emitir partículas alfa, que são positivas, em direção a um núcleo positivo, o que vai acontecer? Vai haver repulsão e vai ter um ricocheteio, ou seja, a partícula vai, mas ela volta no mesmo sentido. Ou vai ter um desvio muito grande. Por isso que ele utilizou partículas alfa. Então nós temos um emissor de partículas alfa que vai bombardear uma folha finíssima de ouro. Por que se utilizou o ouro? Porque é o elemento que na época era um elemento muito nobre, ou seja, não reagia, quase não reagia, como a gente sabe até hoje, né? Por isso que o ouro é caro, não é um elemento que se corrói com facilidade. E como é que o Rutherford percebeu o ângulo de choque da partícula em relação ao feixe? Ele utilizou um anteparo de sulfeto de zinco, que é sensível à radioatividade. Ou seja, se a partícula alfa bater no anteparo, ele vai conseguir enxergar um pontinho nesse anteparo. Então, o que foi que ele observou na prática? Ele observou que uma parte muito grande das partículas alfa se concentrou no meio do anteparo e que poucas foram desviadas do núcleo. Então isso causou uma perplexidade por parte do próprio Rutherford, porque na época se achava que o núcleo ele era totalmente positivo e preenchia totalmente o espaço. Então, o que ele percebeu? O que ele imaginou? Ele imaginou o seguinte: o núcleo positivo estaria ao redor, ou seria ao seu redor, os elétrons, certo? E haveria um espaço entre o núcleo e os elétrons que compõem o átomo. E aqui vai surgir o conceito de eletrosfera, que é a região do átomo que vai possuir elétrons. Então, o que foi que ele percebeu? Então ele imaginou a seguinte coisa:
Ele pensou a seguinte coisa: se está passando direto, o que é que significa dizer? Significa dizer que entre o núcleo e a eletrosfera não tem nada. Existe vazio. Então a partícula passou direto. E por que então as outras partículas foram defletidas? Porque bateram exatamente no centro do átomo. Então ele postulou um novo modelo. Ele postulou a seguinte coisa: o núcleo continuaria positivo, só que os elétrons não estariam imersos no núcleo como postulou Rutherford. Aliás, como postulou Thomson. Na verdade, os elétrons comporiam uma coisa chamada eletrosfera. E haveria um espaço entre o núcleo e a eletrosfera. Só que na época, o que não se podia entender era o seguinte: como era possível que o elétron não colidisse com o núcleo atômico? Já na época, evidentemente desde Newton, no século XVI, já se sabiam das leis gravitacionais. Portanto, como é possível que o elétron, por conta da atração do núcleo, não atinja esse núcleo? Daí que vai surgir o modelo de Bohr, que é isso que a gente vai apresentar agora. Muito bem, pessoal. Qual foi a explicação no início do século XX, em 1920, talvez? Qual era a explicação do elétron não colidir com o átomo? Né? Isso foi postulado pelo próprio Bohr, Niels Bohr. Então, ele postulou que o átomo ele possui níveis de energia para o elétron, baseado na mecânica quântica de Max Planck. Já a gente vai falar sobre isso. Então, nesse conceito, né, o que seria esse tipo de coisa? Os elétrons eles ocupam determinados níveis de energia. E esses níveis de energia são representados pelas órbitas que são chamadas energeticamente permitidas. E isso vai ser o embrião do que hoje nós conhecemos como orbitais. E também o elétron ele vai ter a seguinte característica: de liberar ou absorver energia utilizando a luz. Vocês vão ver mais adiante com o professor Souto de física falar sobre física moderna. Ele vai falar sobre a equação de Planck, no qual existem chamados pacotes de energia. E cada nível vai obedecer um quantum, ou pacote de energia. E como é que a gente consegue equacionar essa energia? A gente pode equacionar pela seguinte fórmula: E é igual a Hν. E seria a energia que o elétron possui, H seria a constante de Planck e Nι seria o número de onda. Isso tem tudo a ver, como eu falei para vocês, isso tem tudo a ver com a mecânica quântica, no qual, quando as partículas atômicas, que são em torno de 10 a menos 20 metros, ela possui a chamada dualidade de onda-partícula. Ora se comporta como uma partícula, ora se comporta como uma onda. Por isso que se apresenta com comprimento de onda. Então, como é que seria, em resumo, o átomo de Bohr? Vamos supor que nós temos o átomo de hidrogênio. Aqui nós temos um próton e aqui nós temos um elétron. Eu adiciono energia em forma de luz e ele sai da posição que está aqui, seria nesse orbital, e subiria um nível. Daqui para cá, nós dizemos o seguinte, que houve absorção de energia e o átomo ficou excitado, ou seja, absorveu energia. No momento que o átomo excitado emite luz, ou seja, libera energia, ou emite energia, ele vai retornar para o estado fundamental, ou seja, ele vai voltar para o estado inicial. Em resumo, é isso. Então vamos finalizar nossa aula falando do átomo moderno. Simbora. Muito bem, pessoal. Vamos finalizar nossa aula falando da teoria atômica moderna, a mais recente. Então, o que é que fala a teoria mais recente do átomo? Diz o seguinte, que o núcleo ele é formado por prótons e nêutrons, e que os elétrons eles ocupam um determinado local do átomo em níveis e subníveis de energia. E esses subníveis de energia nada mais são do que os orbitais, ou seja, a órbita
que o elétron vai descrever ao redor do átomo. O formato dos orbitais, nós vamos ver isso na próxima aula, o formato dos orbitais é definido por uma equação chamada equação de Schrödinger. Não precisa saber disso, basta lembrar que existe uma equação que vai determinar o formato dos orbitais. E, a partir também da equação de Schrödinger, também são calculados números quânticos. Quais são esses números quânticos? Número quântico principal, secundário, azimutal e de spin. Esses três têm a ver com o orbital e esse tem a ver com o elétron. Que isso nós vamos falar mais detalhadamente na nossa aula de distribuição eletrônica. Muito bem, pessoal. Era isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Se você tiver interesse em saber mais aprofundadamente dessa aula de atomística, dá uma olhada aí na descrição do vídeo, que tem uma aula que eu gravei logo no começo do canal, em que eu falei de forma muito mais aprofundada. E se você quiser ou tiver interesse, por favor, clique lá e seja feliz. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Que foi, homem? Muito bem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se tiver alguma dúvida, sugestão, reclamação, por favor, fale aí nos comentários. É isso aí. Muito obrigado pela atenção mais uma vez e até a próxima.